Você já viveu aquela situação em que deu o melhor de si para alguém e mesmo assim foi tratado como se fosse descartável? Onde você estava presente, disponível, dedicado e a outra pessoa simplesmente não enxergava o que tinha. Onde você se doava de formas que talvez nem percebesse direito. Ajustava sua vida, abria mão de coisas, colocava aquela pessoa numa posição de prioridade que ela nunca correspondeu. E no final de tudo isso, ainda era tratado com indiferença, com descaso, com aquela frieza que diz sem palavras que você não é suficientemente importante para merecer atenção de verdade. Ser desvalorizado por alguém que você valorizou com genuinidade é uma das experiências mais silenciosamente devastadoras que existem. Não faz o barulho de uma traição escandalosa. Não tem a clareza de um término definitivo. É uma erosão lenta, quase imperceptível no dia a dia, que vai corroendo a sua autoestima por baixo enquanto você tenta convencer a si mesmo de que está exagerando, de que as coisas vão melhorar, de que você está sendo sensível demais. E quando você finalmente para e olha para o que está acontecendo com clareza, o que vê é uma relação completamente desequilibrada, onde você está investindo o máximo e recebendo o mínimo, onde sua presença está sendo tratada como garantida e seu valor como irrelevante. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não entende sobre essa situação, e o que esse vídeo vai mudar completamente na sua cabeça. O problema não começa com quem te desvalorizou. O problema começa no momento em que você aceitou ser tratado dessa forma. No momento em que você optou por dar mais em vez de estabelecer limites. No momento em que você priorizou manter a paz acima de ser tratado com respeito. E a boa notícia? A notícia real que o estoicismo traz com uma clareza que não tem paralelo em nenhuma outra filosofia é que se o problema começa em você, a solução também começa em você, não em convencer o outro a te tratar melhor, não em fazer jogos para chamar atenção, mas em 7 estratégias concretas, baseadas em 2000 anos de sabedoria testada nas condições mais extremas da vida humana, que quando aplicadas com consistência e com a seriedade que merecem, produzem um efeito que vai além de qualquer estratégia superficial. Elas transformam você numa pessoa que não pode mais ser ignorada. E quando isso acontece, quem te desvalorizou começa a correr atrás não porque você fez algo para forçar isso, mas porque percebeu, tarde demais, o que estava deixando escapar. Fica até o final porque a 7ª estratégia é a que ancora todas as outras e sem ela, nenhuma das anteriores tem a profundidade que precisa ter. 1. Retire o acesso fácil sem dar explicação. A primeira estratégia é também a mais imediata, e a que produz os primeiros resultados mais visíveis, mas precisa ser aplicada por um motivo certo para funcionar de verdade e não se tornar apenas um jogo que acaba rápido. Existe uma lei psicológica que os estoicos entendiam de forma intuitiva e que a ciência comportamental moderna confirma com evidências sólidas. As pessoas atribuem valor ao que exige esforço para ser obtido e tendem a desvalorizar o que está sempre disponível sem custo algum. É um mecanismo primitivo e quase automático da cognição humana. O que é raro parece valioso. O que é constante se torna invisível. E se você tem sido alguém que está sempre disponível, que responde imediatamente, que abre exceções com facilidade, que reorganiza sua agenda e seus planos para acomodar a outra pessoa, sem que ela precise pedir muito, você inadvertidamente treinou essa pessoa a não valorizar o que você oferece. Não porque ela seja má pessoa necessariamente, mas porque o comportamento humano funciona dessa forma em relação ao que nunca falta. Você nunca valorizou o ar que respira até o momento em que ficou sem ele. O mesmo princípio se aplica à sua presença na vida de quem te desvalorizou. Epicteto ensinava que a disponibilidade irrestrita não é generosidade. É a ausência de limites que comunica ao outro que você não tem um centro próprio ao redor do qual a sua vida gira. Retirar o acesso fácil não é sobre dar gelo ou criar jogos de poder que as duas partes sabem que estão acontecendo. É sobre algo muito mais real e muito mais sustentável do que qualquer jogo. É sobre você genuinamente começar a colocar a sua própria vida, os seus projetos, os seus comprometimentos e as suas necessidades como prioridade real, em vez de prioridade teórica. Quando você para de responder imediatamente em todo momento, porque de fato está ocupado construindo algo que importa para você. Quando você para de reorganizar seus planos para encaixar a outra pessoa porque tem compromissos reais com a sua própria vida que não podem ser postergados. Quando você para de iniciar todos os contatos e começa a deixar algum espaço para que a outra pessoa também demonstre iniciativa. Cada uma dessas mudanças, quando feita por razões reais e não por estratégia calculada, cria um efeito que é impossível de ignorar. A pessoa que te desvalorizava começa a perceber que o acesso que tinha a você não é mais garantido,
que você tem uma vida que existe independentemente da atenção que ela te dá. E essa percepção, por mais simples que pareça, ativa algo poderoso. A curiosidade sobre o que mudou e o medo de que o que mudou seja permanente. A ausência estratégica não precisa ser anunciada, ela precisa ser vivida. 2. Desenvolva uma vida que não precisa de audiência. Existe uma armadilha específica que quase todo mundo que foi desvalorizado acaba caindo em algum momento. Especialmente na era das redes sociais, onde mostrar é tão fácil quanto apertar um botão. A armadilha de construir uma vida para ser vista por quem te desvalorizou. De fazer coisas boas, de evoluir, de crescer, mas com um olho sempre no perfil da outra pessoa para verificar se ela está vendo, se está reagindo, se está sentindo alguma coisa. E o problema dessa armadilha não é moral. Não é uma questão de você ser uma pessoa ruim por ter essa motivação. O problema é prático e inevitável. Uma vida construída para uma audiência de uma pessoa tem a estabilidade emocional de quem depende dessa audiência para se sentir bem. Quando a outra pessoa reage, você sente que está no caminho certo. Quando não reage, você sente que falhou. Você continua sendo refém das reações dela, só que agora disfarçado de evolução. Sêneca escreveu em suas cartas a Lucílio algo que vale ser repetido lentamente. Viva de tal forma que o que você faz faça sentido independente de quem está observando. Porque a grandeza real, a grandeza que impacta as pessoas ao redor de formas que duram muito além de um momento de ciúme ou de um acesso de saudade, é sempre a grandeza que existe para si mesma. A grandeza que não precisa de plateia, porque sua razão de existir está dentro, não fora. Desenvolver uma vida que não precisa de audiência é a segunda estratégia. E ela começa com uma pergunta honesta que você precisa se fazer com frequência nos próximos meses. Isso que estou fazendo agora, eu estaria fazendo da mesma forma se soubesse com certeza que a pessoa que me desvalorizou nunca vai saber? Se a resposta for sim, continue. Se a resposta for não ou não tenho certeza, você encontrou um lugar onde ainda está construindo para fora em vez de para dentro. E isso não é julgamento. É diagnóstico. Porque quando você começa a construir uma vida que faz sentido para você independente de quem está assistindo, algo transformador acontece. Você começa a se sentir completo de uma forma que nunca sentiu enquanto estava buscando validação externa. As conquistas passam a ter um peso diferente porque o significado está em você, não no reconhecimento de ninguém. As relações passam a ter uma qualidade diferente porque você não está mais buscando nelas algo que só pode vir de dentro. E essa completude, essa vida genuinamente rica que existe para si mesma, tem uma qualidade magnética que é impossível de imitar e impossível de ignorar. Quem te desvalorizou, ao se deparar com uma pessoa que claramente não precisa de nenhuma audiência para estar construindo algo extraordinário, vai começar a se perguntar o que essa pessoa encontrou. E essa pergunta, feita em silêncio, é o início da corrida. Se esse conteúdo está chegando no lugar certo, faz uma coisa agora. Deixa o like nesse vídeo. 3. Estabeleça limites que educam sem precisar gritar. Limites são um dos temas mais mal compreendidos em todo o campo do desenvolvimento pessoal e dos relacionamentos. Então precisa ser abordado com uma clareza que vai além do que normalmente se diz sobre o assunto. A maioria das pessoas, quando pensa em estabelecer limites, pensa em conversas difíceis, em confrontos emocionais, em declarações de que não vai mais aceitar determinado comportamento. E essas conversas às vezes são necessárias. Mas existe uma forma muito mais poderosa e muito mais sustentável de estabelecer limites que os estoicos praticavam com uma consistência que dispensava a maioria dessas conversas. Limites comunicados não por palavras, mas por ações. Limites que são estabelecidos não através do que você diz que vai fazer, mas através do que você de fato faz de forma consistente e sem drama. Quando alguém te desvaloriza e você responde com uma reação emocional, uma conversa carregada, um ultimato que você não está completamente preparado para cumprir, você sinaliza que o seu limite é negociável, que pode ser testado, que se a pessoa aplicar a pressão certa, você vai recuar. Mas quando você responde com uma ação clara e silenciosa, quando você simplesmente age de acordo com seus valores, sem precisar anunciar o que está fazendo, você comunica algo muito mais poderoso, que o seu limite não é uma ameaça, é uma realidade. Marco Aurélio escrevia que o homem que precisa proclamar os seus princípios em voz alta ainda não os internalizou completamente. Os princípios reais aparecem nos atos, não nos discursos. Estabelecer limites que educam sem precisar gritar começa com uma clareza interna que você precisa construir antes de qualquer ação externa. O que você aceita e o que você não aceita
na forma como as pessoas te tratam. Não o que você acha que deveria aceitar. Não o que parece razoável numa análise fria. O que você genuinamente aceita em paz. E o que genuinamente te faz sentir diminuído, desrespeitado ou invisível. Quando você tem essa clareza, os limites deixam de ser uma estratégia que você aplica e se tornam uma expressão natural de quem você é. E aí algo interessante acontece. Você para de precisar anunciar os seus limites porque eles se comunicam através da forma como você age, da forma como você responde ou não responde, da forma como você se coloca em qualquer situação. Quem te desvalorizava, ao se deparar com essa nova consistência, começa a perceber que as regras mudaram, que o comportamento que antes era tolerado sem consequências, agora tem uma resposta diferente. E essa percepção, que chega não através de uma conversa, mas através da experiência repetida de que você não é mais o mesmo que era, é o que começa a gerar respeito real. E o respeito, quando genuinamente conquistado através de limites vividos, é o precursor inevitável de querer ter de volta o que estava sendo desperdiçado. Se você quer viver com mais serenidade, autocontrole e propósito, eu recomendo o e-book Desbloqueie o Poder Transformador do Estoicismo. Nele, você aprende 10 estratégias práticas e aplicáveis para dominar suas emoções, reduzir a ansiedade, fortalecer a autodisciplina e enfrentar qualquer desafio com clareza, firmeza e coragem, mesmo em meio ao caos da vida moderna. O conteúdo é direto, profundo e acompanhado de exercícios práticos, além de bônus exclusivos que ajudam você a aplicar o estoicismo no dia a dia. O acesso é imediato, funciona em qualquer dispositivo e você pode começar agora mesmo. O link está na descrição. Comece hoje a viver como um verdadeiro estoico. 4. Use o tempo como aliado da sua transformação. Existe uma impaciência específica que acompanha quase todo o processo de transformação depois de ter sido desvalorizado e que é um dos maiores inimigos dos resultados reais que você quer ver. É a impaciência de querer que a outra pessoa perceba o que está acontecendo agora. De querer resultados visíveis rápidos, de querer que as mudanças que você está fazendo sejam notadas e reconhecidas num prazo que satisfaça a urgência emocional que você sente. E essa impaciência é compreensível, porque a dor de ter sido desvalorizado cria uma urgência genuína de resolução. Mas ela é um inimigo do processo porque a transforma, consciente ou inconscientemente, numa performance que tem prazo para acontecer. E performances com prazo raramente produzem transformações reais, porque a energia por trás delas é a urgência emocional, não o comprometimento com o crescimento. Marco Aurélio escreveu que a natureza não tem pressa, e ainda assim tudo é realizado. E essa observação, que parece quase simples demais para ter peso, tem uma profundidade enorme quando aplicada à situação de quem foi desvalorizado e quer mudar isso. A natureza não anuncia as estações. Não corre para que o verão chegue antes do outono. Cada fase acontece no seu tempo, com uma completude que só é possível porque não foi apressada. E a sua transformação, para ter a profundidade e a permanência que vai produzir o impacto que você quer, precisa acontecer com a mesma qualidade de tempo. Usar o tempo como aliado da sua transformação significa uma virada de perspectiva que muda tudo. Você para de se perguntar quando a outra pessoa vai notar e começa a se perguntar quem você vai ser quando o tempo suficiente tiver passado. Você para de medir o progresso em reações externas e começa a medi-lo em mudanças internas concretas e verificáveis. Você para de dar a si mesmo prazos para que a outra pessoa se comporte de determinada forma e começa a dar a si mesmo prazos para que você desenvolva determinadas qualidades, competências e conquistas que importam para você, independente de quem está observando. Quando você faz essa virada, o tempo deixa de ser o inimigo que passa enquanto a situação não muda e se torna o aliado que está construindo, dia após dia, uma versão de você que é cada vez mais impossível de ignorar. Sêneca escreveu que o tempo é o único recurso que, quando usado com sabedoria, multiplica todos os outros. E quando você usa o tempo, não para esperar que o outro mude, mas para você mesmo mudar de formas que vão além do que qualquer impaciência poderia produzir, o resultado final tem uma substância que o tempo apressado nunca poderia criar. Quem te desvalorizou com o passar dos meses e dos anos vai se deparar com uma versão de você que é a prova viva de que o tempo esteve trabalhando a seu favor. E essa prova não tem argumento contra ela. Escreva nos comentários: eu valorizo o meu tempo. E vamos continuar. 5. Expanda quem você é além do que essa pessoa conheceu. Essa estratégia toca num ponto que raramente é discutido com a profundidade que merece,
quando o assunto é ser desvalorizado por alguém. Existe uma versão de você que essa pessoa conheceu. Uma versão que foi construída, pelo menos em parte, dentro do contexto daquela relação ou daquela dinâmica. Uma versão que talvez se tenha encolhido em alguns aspectos para manter a paz, que talvez tenha suprimido algumas partes de si mesma para ser mais palatável, que talvez tenha colocado alguns sonhos e interesses em segundo plano, porque o centro de gravidade da sua vida estava sendo puxado na direção de agradar ou de ser aceito por alguém que não estava reconhecendo esse esforço. E quem te desvalorizou formou uma opinião sobre você a partir dessa versão. Uma opinião que provavelmente subestima o que você realmente tem a oferecer. Que não viu o suficiente de quem você é de verdade, quando está pleno, quando está livre, quando está vivendo de acordo com tudo que tem dentro, e não apenas com a parte que achou seguro mostrar. Epicteto dizia que a maioria das pessoas vive muito além do que é capaz, porque aceita a avaliação que os outros fazem dela, em vez de construir a sua própria avaliação a partir do autoconhecimento honesto, que aceitar a avaliação diminuída de quem te desvalorizou, como se fosse a verdade sobre você, é um dos erros mais caros que você pode cometer. Expandir quem você é, além do que essa pessoa conheceu, significa uma coisa muito concreta e muito transformadora. Você começa a explorar, desenvolver e expressar as partes de você que estavam guardadas. Os interesses que ficaram em segundo plano. As habilidades que nunca foram completamente desenvolvidas porque a atenção estava em outro lugar. As ambições que foram contidas porque não havia espaço para elas naquela dinâmica. As opiniões que foram suavizadas para evitar conflito. A personalidade que se encolheu para caber num molde que não era o seu. Quando você começa a habitar essas partes de você mesmo com a liberdade que só a ausência de aprovação necessária proporciona, você se expande de uma forma que é visível e impossível de ignorar. Você se torna maior do que a versão que a outra pessoa conheceu e avaliou como insuficiente. E quando ela se deparar com essa versão expandida, seja diretamente, seja indiretamente, vai perceber que a avaliação que tinha feita estava incompleta de uma forma significativa, que havia mais do que ela havia enxergado. E essa percepção de que subestimou algo que agora está claramente se revelando maior do que parecia, é o que gera o movimento de querer se reaproximar daquilo que foi subestimado. 6. Pratique a equanimidade que confunde quem esperava te ver destruído. Equanimidade é uma palavra que o estoicismo usa com uma frequência que diz muito sobre a importância que essa filosofia atribui a ela. Mas é uma palavra que precisa ser entendida com precisão para não ser confundida com o que não é. Equanimidade não é a ausência de emoção. Não é fingir que está tudo bem quando não está. Não é construir uma máscara de serenidade por cima de uma tempestade interna. Não é a frieza de quem decidiu não sentir mais nada para não se machucar. É algo muito mais profundo, mais difícil e mais poderoso do que qualquer uma dessas imitações. É a capacidade de sentir tudo o que há para sentir, incluindo a dor, incluindo a frustração, incluindo a raiva legítima de quem foi desvalorizado, e ainda assim manter um centro interno estável a partir do qual você toma decisões, age e se relaciona com o mundo. É a diferença entre ser movido pelo que sente e ser derrubado pelo que sente. Marco Aurélio descrevia a equanimidade como a qualidade do mar durante uma tempestade. A superfície pode estar agitada, as ondas podem ser grandes e barulhentas, mas nas profundezas há uma estabilidade que a tempestade não consegue alcançar. E é nessas profundezas que o estoico toma as suas decisões mais importantes. Essa qualidade é construída através de prática diária. Não é um estado que se conquista uma vez e se mantém sem esforço. É um músculo que precisa ser exercitado toda vez que algo tenta te tirar do centro. A equanimidade confunde quem te desvalorizou de uma forma muito específica. Destrói a narrativa que ela havia construído sobre você. Porque quem desvaloriza alguém, geralmente tem uma narrativa interna sobre essa pessoa que justifica o desvalor. Uma narrativa que a apresenta como previsível, como fácil de afetar, como alguém que precisa de atenção e aprovação de uma forma que pode ser explorada ou ignorada conforme a conveniência. E quando você aparece com uma equanimidade genuína, quando você demonstra que pode ser tratado com indiferença e não se desestabilizar completamente, quando você demonstra que pode ouvir coisas difíceis e responder com clareza, em vez de com reação emocional, quando você demonstra que a sua paz interior não está à mercê das escolhas dela, você destrói essa narrativa. E a narrativa que foi destruída precisa ser substituída por uma nova. E a nova narrativa que emerge quando uma pessoa percebe que não consegue mais te desestabilizar da forma que conseguia antes é uma narrativa de respeito, de curiosidade, de uma reavaliação que começa silenciosamente, mas que tem consequências reais. A equanimidade não é o fim do processo. É o que torna todos os outros passos possíveis de serem sustentados ao longo do tempo. Compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir isso agora.
e se inscreva no canal para fazer parte da nossa comunidade. Se você quer viver com mais serenidade, autocontrole e propósito, eu recomendo o e-book Desbloqueie o Poder Transformador do Estoicismo. Nele, você aprende 10 estratégias práticas e aplicáveis para dominar suas emoções, reduzir a ansiedade, fortalecer a autodisciplina e enfrentar qualquer desafio com clareza, firmeza e coragem, mesmo em meio ao caos da vida moderna. O conteúdo é direto, profundo e acompanhado de exercícios práticos, além de bônus exclusivos que ajudam você a aplicar o estoicismo no dia a dia. O acesso é imediato, funciona em qualquer dispositivo e você pode começar agora mesmo. O link está na descrição. Comece hoje a viver como um verdadeiro estoico. 7. Torne-se alguém que valoriza a si mesmo antes de pedir para ser valorizado. Essa é a estratégia que ancora todas as outras e que, se for deixada de fora, transforma as 6 anteriores numa coleção de técnicas sem fundação real. Porque você pode retirar o acesso fácil, pode construir uma vida sem audiência, pode estabelecer limites com elegância, pode usar o tempo como aliado, pode se expandir além do que a pessoa conheceu, pode praticar a equanimidade com consistência. Mas se no fundo de tudo isso você ainda não acredita genuinamente no seu próprio valor, se ainda está buscando no reconhecimento de quem te desvalorizou, a confirmação de que você é suficiente, então, tudo que você construiu está assente sobre uma fundação instável que vai rachar na primeira pressão real. A 7ª estratégia começa com uma pergunta que parece simples, mas que tem uma profundidade que poucos exploram com a honestidade que ela merece. Você valoriza a si mesmo da forma que pede para ser valorizado pelos outros? Não no discurso. Não no que você diz para as pessoas quando explicam por que você merece melhor, mas nas suas ações diárias, nas escolhas que você faz quando ninguém está olhando, na forma como você fala de si mesmo internamente, no padrão de comportamento que você aceita de outras pessoas em troca da sua presença e do seu afeto. Epicteto dizia que o preço que colocamos em nós mesmos é o preço que o mundo vai usar como referência para nos avaliar. Não porque o mundo seja justo ou consciente nessa avaliação, mas porque as pessoas respondem ao que você comunica sobre o seu próprio valor através do seu comportamento, muito mais do que ao que você diz sobre ele. Tornar-se alguém que valoriza a si mesmo antes de pedir para ser valorizado é um processo que tem dimensões práticas muito concretas que precisam ser vividas no dia a dia para ter efeito real. Começa na forma como você fala de si mesmo nas conversas, não com a arrogância que afasta, mas com a confiança tranquila de quem reconhece suas qualidades sem precisar diminuí-las para ser aceito. Continua na forma como você usa o seu tempo, investindo nas coisas que fazem você crescer e te fazer bem, em vez de gastar esse tempo tentando convencer alguém do seu valor. Aparece na forma como você escolhe as pessoas com quem se rodeia, preferindo qualidade real à quantidade de atenção. Se manifesta na forma como você responde quando é tratado com desrespeito, não com explosão emocional que drena sua energia, mas com a clareza calma de quem sabe o que aceita e o que não aceita. E se aprofunda na forma como você cuida de si mesmo fisicamente, emocionalmente e mentalmente, não como obrigação ou como estratégia, mas como expressão diária de que você acredita que merece esse cuidado. Quando você começa a viver a partir dessa base, quando o valor que você coloca em si mesmo é real e consistente e aparece em tudo que você faz, acontece uma das transformações mais poderosas que existem. Você para de precisar que alguém específico te valorize para saber quanto vale. E é exatamente nesse momento, quando você genuinamente não precisa mais, que quem te desvalorizou começa a correr atrás. Não porque você fez algo para forçar isso, mas porque se tornar alguém que não precisa de aprovação para saber que tem valor é uma das presenças mais irresistíveis e mais difíceis de esquecer que existem. O trabalho começa em você, e os resultados chegam para todo mundo ver. Você chegou ao final das 7 estratégias estoicas para fazer quem te desvalorizou correr atrás. E eu preciso te dizer algo com honestidade antes de você fechar esse vídeo e levar essas estratégias para a sua vida. O título desse vídeo fala em fazer quem te desvalorizou correr atrás. E isso vai acontecer quando você aplicar o que ouviu aqui com consistência real. Mas se você terminar esse vídeo com o foco principal em fazer a outra pessoa correr atrás, você vai perder a coisa mais importante que esse conteúdo tem a oferecer. Porque o que essas 7 estratégias realmente fazem não é manipular o comportamento de outra pessoa, é transformar o seu. É construir uma versão de você que é tão genuinamente inteira
tão claramente sólida, tão visivelmente alinhada com seus valores mais profundos, que ser desvalorizado se torna progressivamente impossível, não porque as pessoas mudaram, mas porque você mudou, porque você parou de aceitar o desvalor como algo normal, porque você começou a viver de uma forma que comunica, sem precisar de palavras, que o seu valor não está em discussão. O estoicismo não é uma filosofia de resultados externos, é uma filosofia de caráter interno, que produz resultados externos como consequência. E quando você internaliza essa diferença de verdade, quando você entende que o objetivo de tudo que ouviu hoje não é uma estratégia para reconquistar alguém, mas uma forma de se reconquistar, você aplica essas estratégias com uma qualidade completamente diferente, com uma profundidade que não tem prazo de validade, com uma consistência que não depende de reações externas para se manter. E é exatamente essa qualidade de comprometimento que produz os resultados mais duradouros e mais poderosos. Retirar o acesso fácil, construir uma vida sem audiência, estabelecer limites que educam, usar o tempo como aliado, expandir quem você é, praticar a equanimidade e, acima de tudo, valorizar a si mesmo antes de pedir para ser valorizado. Essas 7 estratégias, quando vividas com honestidade e com a seriedade que merecem, não apenas fazem quem te desvalorizou perceber o que perdeu. Elas constroem uma vida que você mesmo vai se orgulhar de estar vivendo, independente do que qualquer outra pessoa decida fazer ou deixar de fazer. E essa vida, essa versão de você que emerge desse processo, é o maior resultado que essas estratégias podem produzir. Muito maior do que qualquer corrida de volta. Se essas 7 estratégias fizeram sentido real para você hoje, e você sente que esse conteúdo chegou onde precisava, eu te peço 3 coisas antes de você ir. Deixa o like nesse vídeo, que ajuda o canal a crescer e a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Escreve nos comentários qual das 7 estratégias você vai começar a aplicar hoje. Quero ler cada resposta. E se inscreve no canal se ainda não fez isso, porque toda semana tem conteúdo novo sobre estoicismo, inteligência emocional e como construir uma mente forte e uma vida que valha a pena diante de qualquer adversidade. Muito obrigado por ter ficado até o final. Cuida de você com a seriedade e o respeito que você merece. Até o próximo vídeo.